Como que tá o marketing da sua empresa? A gente sabe que nos tempos de hoje o marketing é extremamente importante. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui no nosso podcast. Mas antes de começar, solta a vinheta. Fala meninos, um prazer receber vocês aqui no nosso podcast. E aí, conta um pouquinho mais sobre vocês. Opa, Alan, primeiramente, né, é um prazer estar aqui no Aporte de Valor. Realmente a gente fica muito feliz pelo seu convite, estar aqui com você nessa manhã. E falando um pouco sobre a gente, né, sobre mim, eu sou o Cauã, eu moro em Sarandi desde o começo, né, desde o começo da minha história começou aqui em Sarandi. Minha mãe começou trabalhando como vendedora, meu pai também era dono de loja, né, sempre foi dono de loja nesse sentido. Então eu comecei minha história sempre com uma vontade grande, sabe? De empreender, desde o começo, desde criança, né? Comecei com uma vontade grande de empreender. Hoje em dia, namoro também, tô namorando, né? Uma menina maravilhosa. E essa é a minha vida. Eu participo do grupo de oração também, faço parte do grupo de oração, faço parte de projetos sociais também que ajudam outras pessoas, né? Hoje em dia essa é a minha história, né? Contar um pouco sobre mim, tem que contar sobre isso também. E quanto tempo você namora já? Namora? Hoje vai fazer, já fez 3 meses, vai fazer 4 agora, dia 6. E a data do casório, tá pra quando? Tá próximo. Se Deus quiser, tá próxima. A próxima data do casório aí. E sempre sonhando junto, né? Esse é o principal. Sim. Acho que pra ter uma parceria perfeita entre duas pessoas, precisa sonhar juntos, né? Sim. E isso a gente conversa muito bem sobre sonhos, projetos, empresas, tudo, né? Isso eu acho que faz total diferença para um casal. E pra gente faz também. Então, desde o começo, sabe? Foi muita conversa, muito entendimento sobre as duas partes. Então, realmente, tem tudo uma comunhão entre si, né? Os dois. E pro pessoal conhecer mais um pouco sobre você torce pra que time? Esse é bom, hein? Eu sou palmeirense. Palmeirense? Aí sim, ó. Sou palmeirense, pai palmeirense, mãe palmeirense. Não tem como fugir da família, né? É? Se fugir, o pau quebra, então... E seus pais, assim, eles sempre foram daqui também? Meus pais sempre foram de Sarandi. Meus pais nasceram aqui. Meu pai veio de fora, só que também veio pequeno, então já cresceu aqui bastante em Sarandi. E meus avós são mais daqui. Meu avô é mineiro, veio de lá também, fugido da família. Então agora nós estamos aqui na cidade de Sarandi, né? Aí minha família também, a história é muito boa também, hein? Veio minha mãe, meu pai, a gente... desde o começo eles foram muito lutadores, né? Meu pai trabalhava de jardinagem, então na época, tipo, pegava serviços grandes, sabe? E a gente trabalhou bastante nesse meio, né? Minha mãe trabalhava no hospital, né? Uma época bem complicada mesmo, com falta de tempo, né? Minha mãe trabalhava direto, meu pai também, ficava mais com a minha irmã, né? Minha irmã foi que mais cuidou de mim ali também, deu suporte, né? Minha segunda mãe, falar assim. E na sua família, você já tem alguém, assim, com histórico de empreendedor? Tenho. Meu pai é empreendedor, minha mãe é empreendedora também, já abriu loja, já teve essa vivência. Meu avô, então, vixe, o bichinho era ligeiro pra empreender. Empreendedor? É empreendedor. Meu avô é empreendedor, ele vendia sorvete. Ele o ramo principal dele foi sorvete, mas trabalhou com jardinagem, trabalhou com várias coisas já. Mas o principal dele era sorvete. Então era um vendedor nato, sabe? Sabia vender como ninguém. Então sempre tive essa vontade. Meu irmão também foi empreendedor também por muito tempo. E quantos né? irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos. Uma irmã, né? Minha irmã que chama Pamela. E aí meu irmão também. Meu irmão que chama Maicon. Eles são mais velhos ou mais São novos? mais velhos que eu. Minha irmã tem 15 anos de diferença, meu irmão tem 17 anos de diferença de mim. Nossa, e eles, São bem mais que eles fazem? Hoje, minha irmã, ela trabalha na creche Menino Jesus, ela trabalha de educadora. E meu irmão, ele trabalha numa empresa de água. Hoje em dia, ele trabalha numa empresa de água. Ele é um dos supervisores lá da empresa. Na companhia de água? Isso, esqueci o nome certinho da empresa em si, mas ele trabalha numa empresa de água. Que vende são todos água daqui? mineral. São todos daqui. É? Todos daqui. Bacana. E aí, meu irmão, por muito tempo, ele trabalhou no café, uma lanchonete. Uma lanchonete ali perto do Metropolitano. A lanchonete, e eu trabalhei com ele lá também. Foi ali onde tudo começou. Teu primeiro trabalho foi ali? Meu primeiro trabalho foi ali. Foi trabalhando com lanchonete, vendendo lanche, café. Um serviço bem pesado na questão de
de pessoas, né? Porque, por exemplo, chega a pessoa muito doente, muito mal realmente, sabe? Então a gente tem que atender ali sempre com um sorriso no rosto e felicidade, né? Isso me ensinou muita coisa também. Aprendi muito naquele serviço, hein? Bacana. Aprendi bastante mesmo. E hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 21 anos. 21 anos? 21 anos. Tempo voa, vai. Boa. Tô com 21 Bacana, anos hoje. cara. Graças Bacana. a Deus. E sonhando, né? Esse é o principal. Sonhando em conquistar as coisas, né? Buscando principalmente conhecimento, né? Hoje em dia, o meu foco principal é conhecimento, é entender sobre a vida, sobre as áreas, sobre tudo, sabe? Nesse sentido. E estamos na luta, né? Tá Você certo. não para. E você, Gabriel? Conta um pouco mais sobre sua história, seus pais. Cara, eu também sou nascido aqui de Sarandi, né? Desde pequeno eu gostava de mexer com a internet, esse tipo de coisa, jogo, gravava vídeo jogando, e daí editava. Cara, eu gostava muito. Tinha um canal que eu usava só pra fazer coisa do meu dia a dia, né? Não tinha nem nada de importante, né? Mostrava os animais da minha casa, né? As coisas da minha vida, mas eu gostava daquilo. Eu via os caras, eu falava, cara, eu quero isso, eu gosto disso, né? E foi assim que até hoje surgiu essa ideia de trabalhar com a internet, sabe? Sempre esteve aqui no coração. E saí recentemente aí do ensino médio, ano passado, né? E nessa área, na escola mesmo, o pessoal falava bastante, porque eu já tinha começado, então, o menino do marketing e tal. E daí os professores mesmo fazia bastante vídeo na escola, quando tinha palestrante, evento, quando a gente ia em evento com a escola, eu fazia as filmagens. Então a escola, até a escola, os diretores, pedagogos, todo mundo conhecia, já falava, os meninos do marketing. Então, cara, foi muito bacana. E hoje isso se tornou realmente uma profissão, né? Um sonho de criança, de mexer com a internet, de trabalhar nessa área, virou uma profissão. E se Deus quiser, né? E a gente vai fazer acontecer, né? De cada vez mais expandir e crescer, Sim. né? E você hoje namora? Namoro. Quanto tempo você tá namorando? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses? 1 ano e 7 meses. Então você já tá mais perto do casamento aí, ó. Aí, ó. Logo, né? Agradeço a Deus também pela pessoa que eu tenho comigo, uma pessoa que me apoia muito, né? Que todos os meus sonhos, objetivos, né? A gente tem também isso, como o Cauã disse, é bom você estruturar tudo bem antes, né? Antes de pensar em casar, a gente tem tudo isso, né? Já estruturado e é maravilhoso. E como vocês se conheceram? A gente se conheceu na época que, aliás, eu participei de um projeto de empregabilidade, né? Há uns anos atrás, né? E lá era curso onde você se profissionalizava para trabalhar. E lá eu conheci ela lá. Naquele curso, aliás, eu tive um destaque a mais porque eu gostava, sabe? De apresentar, Você de nunca teve falar. vergonha, assim? Eu tive, pelo contrário, eu tive, mas eu fui me moldando, porque eu via que parecia que na minha cabeça eu subia de nível quando eu fazia algo que eu não queria. Eu saía da minha bolha. Então eu falava, às vezes eu tava com um pouco de receio de falar com uma pessoa, eu falava, eu vou falar porque isso daí vai fazer com que a minha mente evolua. Aí eu ia lá, falava, opa, desbloqueei alguma coisa em mim. E, cara, foi muito bacana, porque nesse curso eu pegava os trabalhos, fazia, e nisso eu já estava participando de uma mentoria na loja que a gente trabalhava. Então, já tinha aquela mente de quebra de objeção em venda e tudo mais. E apresentação, lá tinha apresentação. Então, na hora de apresentar, a professora fazia pergunta, a gente fazia quebra de objeção. Então, era bem bacana. E foi lá que eu conheci a minha namorada. Né? Lá no curso, acabou que na época que eu recebi a proposta para trabalhar, eu vi que não era o que eu queria. Aí eu saí de lá, ela continuou e eu chamei ela pro grupo de oração, né? Que eu e o Cauã fazemos parte do grupo de oração. Chamei ela conheceu o grupo de oração. E ali, depois de um tempo, a gente começou a namorar. Né? Bacana. E hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 17 anos. 17 anos, E que time que você torce? Corinthians. Corinthians! Então empatou aqui. O Johan é corintiano também. Vixe, estamos 2x2. 2x2 aqui, ó. O massa é que eu e o Cauã, a gente sempre conviveu junto. A família dele ia ter jogo do Corinthians e o Palmeiras. Todo mundo lá, Palmeiras, a família inteira lá. Aí eu e o Cauã é primo, eu moro do outro lado da rua. Ô, Gabriel, você quer ir? Eu quero. Eu era o único, eu não ia nem com a camisa de Corinthians, tá ligado? Era o único lá. Todo mundo lá de palmeirense era bandeira, os caramba quatro, eu lá assim, né? O que eu tô fazendo aqui? Aí massa pra caramba, velho. Bacana. E seus pais sempre foram daqui? Meus pais, eles eram de Jandaia e Cambira.
Eles se conheceram naquelas festas que tinham na época, aquela festa da uva. Então era aquela coisa que tinha bastante antigamente. Sim. E daí eles conheceram, né? Começaram a namorar, casaram. E daí teve eu. Né? Hoje eu tenho 2 irmãs. Ah, sim. E essas irmãs são mais velhas? Mais nova. Mais nova? 7 anos de diferença. Ah, sim. Como que vocês se conheceram? Nossa, na verdade eu não lembro quando eu conheci esse rapaz aqui, ó. Não lembro quando. Por quê? Porque foi desde o começo, rapaz. Desde o começo eu já conhecia ele. A gente, antes dele nascer, muitas vezes a gente tava junto já, né? Eu e a nossa família estavam juntos. Porque minha mãe trabalhava com a mãe dele. Então, o que acontecia? Foi sempre junto, as duas famílias. As duas eram muito amigas. E as duas mudaram na frente da outra. Então, aí a amizade se permaneceu. E aí ele nasceu, a gente começou a conversar. Sempre amigos de estar bem perto, sabe? Amigos de família mesmo. A gente começou tudo aí. E desde o começo mesmo, a gente não parou mais de ser amigo. Desde lá. Minha mãe, ela já era... Minha mãe e meu pai eram padrinho e madrinha dos irmãos dele. Então, eu já conhecia antes mesmo dele também nascer. Eu ia perguntar se vocês já estudaram na mesma sala, mas daí não, porque a idade é diferente. Na mesma escola. Quando ele tava saindo do ensino médio... Quando ele Maria Antona. Do irmão Maria Antona, eu tava entrando. Então tinha aquele negócio também, né? Eu era criança, sexto ano lá, né? As criançadas tudo brincando e eu lá conversando com eles. Com o pessoal grandão lá e tal. Vocês ficavam no intervalo junto? No intervalo a gente ficava junto. Uma época muito boa também que jogava ping-pong, rapaz. Pensa nos dois viciados, mas viciado em ping-pong. Jogava ping-pong na época, e aí eu saía direto, eu corria pro serviço, eu chegava pra casa pra arrumar, e a gente realmente na correria mesmo. Mas amava jogar um ping-pong, hein? E o que é o legal da história de vocês é que, tipo, você tem uma diferença de idade, né? Sim. E vocês ainda fizeram a mesma... Porque geralmente quem é mais velho, vai se relacionar com pessoas da mesma... mais velhas, né? Da mesma idade, pelo menos, né? Sim. E, na verdade, a gente teve várias fases dessas, sabe? Porque, o que acontece? Que nem você falou, né? A mentalidade muda, né? As visões mudam. Então, nesse quesito, a gente teve momentos que a gente se distanciou também, sabe? A gente não tava tanto de conversar, aqueles momentos, sabe? A mentalidade, isso, né? a mentalidade mais velha. Né? Quando pegou ali a faixa dos meus 15 anos, ele já tava com os 12 dele ali, mais ou menos. Então, nessa época, foi um pouco mais difícil. Porque as conversas não batiam, né? As mudanças que a gente tem, né? As conversas não batiam. Então, mas a gente continuou, sabe? Sempre foi mantendo. Às vezes dava uma afastada aqui, dava uma reduzida ali, mas sempre foi mantendo. O que ajudou muito a gente manter a amizade foi as idas à escola. Que a gente ia junto, como era a mesma escola, o mesmo horário, a gente ia junto. E quando a gente não ia junto, que eu mudei de escola, né? Fui pro Bilac, eu passava e deixava ele lá. Deixava ele e depois ia pro Bilac. Então era como se fosse o irmão mais velho. O irmão mais velho. O irmão mais velho. A sua mãe falava, vai junto, vocês dois ali e tal. Isso, vai junto. A mãe dele fala assim, leva ele pra escola, vai lá. Que legal, cara. Acompanha ele lá e a gente foi... Aí na volta o cara voltava da escola dele, passava na minha pra jogar ping-pong ainda. Antes de ir pro serviço, aí lá jogando ping-pong. Aí ele olha, e caramba, tem que trabalhar. Só loucura, porque tipo assim, eu entrava no serviço 1h30. Já teve vezes de eu sair lá do ping-pong às 1h20 e chegar em casa, tomar um banho e ir pro serviço. Nossa. Porque eu era viciado nesse trem de ping-pong. Rapaz do céu. Você falou que o seu primeiro emprego foi na cafeteria com o seu irmão. Isso. E o seu? O meu primeiro foi na MPK Móveis. MPK. Na MPK. E já foram anos também. Sim. Foram 2 anos na MPK. O seu primeiro emprego foi Primeiro ali, emprego. Né? Que foi legal. É muito legal saber a história como tudo começou. Né? Quando a gente... Começou pandemia. A primeira entrega, nós de máscara lá. Era época de fases também, eu tava com o cabelo branco, aquele tal do nevô, cabelo branco lá. Aí eu tirando foto, meu primeiro emprego. E como que foi essa proposta pra você ir trabalhar lá? Alguém te chamou? Como que foi? Cara, como é tudo... Era lá na MPK, é tudo família... Era o pai do Cauã, né? Ele... Tava precisando... Quem que é o dono da MPK? O dono da MPK hoje é meu pai e meu cunhado. Ah, sim. O Paulo e o Giovanni, 2 sócios, né? Entendi. Só que tudo começou desse jeito. A gente tava indo jogar bola,
Aí eu lembro que ele comentou, falou, não, eu tava querendo trabalhar e tal e tal. Eu falei assim, rapaz, tá precisando de um cara lá, de um cara Você lá. já trabalhava Eu já lá? trabalhava lá. Trabalhava lá fazia mais ou menos um ano. Aí eu falei assim, rapaz, tá precisando de uma pessoa lá na MPK. Aí ele, tá precisando mesmo? Ele falou, porque ele tava vendo o negócio da Cole também, ele tava pesquisando, né, a questão pra arrumar uns serviços ali. E aí eu falei assim, mano, você não topa trabalhar com nós lá? Eu falo pro meu pai, né, já é seu padrinho mesmo, já... E como que foi, assim, ter o primeiro contato aí com o trabalho, assim? Cara, no começo, pô, aí ele falava, calma, que trabalho você tá muito animado. Aí eu falo, não, você é louco, agora sim, agora eu tô trabalhando. Aí ele fala, calma, que depois você vai surgir, às vezes, a canseira do trabalho, do dia a dia, e você tem que saber lidar com isso, lógico, porque é altos e baixos, né? Ainda mais quando você trabalha com atendimento ao público. Então, não é na mesma hora que tá tudo bem, às vezes chega alguém lá e tal, então tem que saber lidar. Mas foi muito bacana, cara. Bacana o pessoal que está conhecendo vocês aqui, né? Já que a gente entrou nessa parte mais profissional, como que vocês decidiram aí empreender juntos daí? Como que chegou, como que foi esse momento? Olha, esse momento foi muito massa, porque, tipo assim, não tem como falar dos meninos do marketing, né, sem falar da MPK, né? Então a gente começou trabalhando junto e a gente foi crescendo junto, né? E então, cada momento que a gente tava junto ali, a gente via, a gente ia criando mais intimidade, momentos, realmente, eu acho que sem MPK a gente não estaria tão ligado, tão conectado que nem a gente é hoje. A gente é muito conectado, sabe? Na questão de entender quando um tá passando do limite, quando um tá desgastando mais. Então a gente tem essa conexão. E não tem como realmente falar, né, sem MPK. Então ali a gente foi se conhecendo, foi conversando, a gente aprendeu muita coisa. Na verdade, quase tudo que a gente sabe hoje a gente aprendeu com MPK. E qual que foi a hora que vocês deu assim um estralo? Opa, isso aqui pode dar certo. A gente começou com a marca de camisa. Exatamente. Porque lá na MPK a gente acompanhou o crescimento, a gente viu o que era empreender. E a gente sempre teve gosto por aquilo, né? A gente olhava pro Paulo, pro Giovanni e falava, cara, incrível empreender, né? Viver do meu próprio dinheiro. A gente falou, vamos montar uma marca de camisa, né? E, cara, a gente começou com essa ideia e depois de um tempo a gente foi se moldando, a gente foi atrás de tudo. Mas aí acabou que a gente viu que não era isso. Porque na verdade tudo começou com a gente ver a necessidade que tinha nas pessoas católicas em ter uma marca de camisa forte. Que fazia esse sentido. Porque que acontece? Hoje em dia tem umas marcas mais elaboradas, mais destacadas ali. Só que era muito dificultoso, sabe? As camisas eram muito cheias de muitos detalhes, sabe? Voltada para as pessoas um pouco mais de idade. E para os jovens, marca católica não existia. Então a gente falou, vimos uma dor, vimos um problema, vamos resolver. A gente queria fazer pra gente só, né? A gente falou assim, por que não a gente revender esse tipo de camisa? Então a gente começou com esse projeto. E aí sentamos, elaboramos, pensamos na ideia, pensamos na marca, deixando tudo pronto realmente, sabe? Nesse sentido. E aí só que aí não conseguimos colocar pra frente essa marca. E aí vieram alguns problemas na questão, principalmente na questão de arrumar pessoas qualificadas que fazem o serviço, né? A gente só conseguia pessoas que faziam acima de 10, 15 camisas. Para você começar uma marca com 15 camisas é muita coisa, né? De estoque. É um investimentinho alto no início ali, né? É um investimento muito alto. E aí tem MP, tem tudo, né? Tem tudo Ia ter que vender pensando já nas pessoas. Então era muito complicado, sabe? Então a gente se deparou com essa situação e falou, caramba, e agora? Batemos na trave, falamos, não, daqui... Ou a gente só pode crescer daqui para frente com realmente achando a pessoa que vende unidade ou 5 no máximo, né? Porque aí não podia mudar a cor de estampa, não podia mudar a cor de camisa. Então, realmente, muito complicado pra gente. E conta pro pessoal aí que estão vendo vocês, como que foi essa iniciativa, assim, de vocês ainda estar trabalhando numa empresa e empreendendo ao mesmo tempo? Rapaz, foi complicado. Porque no começo a gente foi dos meninos do mar, aí a gente montou a camisa, né? Aí a gente foi e falou assim, vamos fazer algo... Como a gente já fazia o marketing da empresa, né? A gente viu essa visão. Falou assim, não, a gente precisa realmente que... A gente criou a vontade... Se inovar. Porque a gente criou uma vontade na gente de o que a gente viu na MPK acontecendo, aquele crescimento, né, das pessoas reconhecendo o trabalho, confiando, que é uma confiança muito grande que a MPK hoje tem com os clientes, da gente passar isso para outras empresas, sabe? Trazer toda aquele crescimento que teve no Instagram deles. E foi, cara, a gente viu isso e falou, temos que fazer.
Aí a gente começou alguns projetos ali com o Bambam, nos eventos dele. Logo depois veio a campanha, a gente conheceu um candidato, o Edinaldo, através do que ele é parente também de Giovanni. E aí a gente ajudou na campanha dele. Foi uma campanha maravilhosa também. E daí disso a gente foi cada vez mais pegando empresa, né, com o propósito de fazer crescer. E até hoje isso. E deixa eu fazer uma pergunta bem, assim, bem particular. Porque geralmente quando a gente está numa empresa, a gente começa a empreender, o dono ali ele fica olhando ali, né? Fica, putz, os caras vão sair daqui, vai deixar na mão e tal. Como era do seu pai, eles não tiveram esse problema, né? Na verdade, que nem era a nossa maior dor na época. Porque ele falou assim, caramba, como que nós vai chegar no Giovanni? Meu pai falou assim, então, a gente precisa sair. A gente ficava morrendo de medo, os de dois. falar, de avisar, que vocês tinham essa vontade de É, empreender. porque além de ser uma empresa, é família. Sabe? E a gente sabe que sair de uma empresa é muito complicado, né? Porque pode ter muita rixa, pode ficar um sentimento, e a gente não quer isso, porque é família. Como que eu vou ter um sentimento com meu pai, com o Giovanni, que eu tô vendo ali todos os dias, sabe? Então, é muito complicado nesse sentido. E quando a gente falou, a gente tava morrendo de medo. O Gabriel até falou assim, mano, você é louco? Como que nós... Chegou lá, gaguejando, chega lá, travando, Como que foi o dia que vocês falassem a primeira vez? Nossa senhora, a gente chegou... Quem que falou, quem que... O programado é que... Eu falei, não, deixa que eu falar. Aí eu cheguei lá e eu, caramba... Aí vai sair. Não saiu. Aí o caramba. Aí o Calma mesmo gaguejando, aí ele falou. E daí, tipo assim, cara, a gente viu no olhar deles o orgulho, tudo o que foi lindo o que eles falaram pra gente. Porque eles viram todo o nosso desenvolvimento, eles fizeram parte disso. E foi graças a eles, né, que a gente tá aqui hoje. E, cara, maravilhoso, sabe? Foi realmente muito bom, sabe? Olhar pro rosto deles e conseguir enxergar o orgulho, sabe? Realmente meu pai, o Giovanni, tava com aquele olho lagrimejante, olhando assim, não, vocês realmente têm capacidade, vocês realmente no caminho são certo. capazes, sabe? E aí eles apoiaram a gente muito. Eu acho que se não fosse esse apoio deles, a gente não estaria tão seguro de sair de lá, sabe? Realmente, porque é muito difícil. Eu sempre trabalhei de empregado, nunca fui PJ, sempre CLT. Então, eu tô lá há 4 anos, ele tá lá há 3 anos. Meu primeiro emprego e... Primeiro emprego, então ter essa desvinculação, né, sair dessa zona de conforto, realmente pra gente é muito difícil. E qual que é o nome do seu pai mesmo? É Paulo. Paulo? E quem é o Paulo pra você hoje, como empreendedor e como pai, assim? Eu falo... Nossa, essa pergunta é boa. Mas hoje, o Paulo pra mim é quem eu quero ser, sabe? Uhum. É meu exemplo, eu acho. Hoje, tudo que ele já passou, toda a história dele de empreendedor, que começou de vendendo coisas do Paraguai até hoje, jardinagem e vendendo várias coisas, sabe? Tudo isso que aconteceu na vida dele hoje, pra mim, meu pai é um exemplo, sabe? Um exemplo de mudança, de aprimoramento, da vida dele por inteiro mesmo, sabe? Uhum. Sempre se adaptou pra dar certo, sabe? E ele não tem é o que medo, mais não. te motiva, assim. Eu acho que hoje falar de empreendedor, qual que é o seu maior empreendedor, qual é o seu maior sonho de se tornar meu pai, sabe? Bacana. Eu quero ter falta muita coisa em mim que ele tem, sabe? Aquela vontade, aquele sangue no zóio, eu olho pra ele e falo, caramba, mano, preciso ser assim, ó. E como que era a relação, assim, de patrão como pai? Eu acho que... Vocês diferenciavam, Dá tipo, em casa? Dá uma brincada aqui. Ouve na empresa e ouve em casa. Porque geralmente empresa familiar tem isso, né? O maior desafio de uma empresa familiar é separar mesmo o pessoal do profissional, né? E como que vocês lidavam com isso aí? Eu acho que uma coisa que facilitava muito essa questão era sempre o respeito. Porque eu fui ensinado desde criança que pai e mãe tem que ser respeitada acima de tudo, sabe? Tem que ter esse respeito. Então eu sempre tive o momento que meu pai subiu um pouco a voz, Cauã, não é assim, opa, sabe? Já sentia, porque eu já fui ensinado a ser assim. Então facilitou muito. E meu pai sempre foi muito brincalhão. Então na empresa também a gente levava muito essa harmonia, sabe? Eu lembro, na verdade, isso eu nem falei pra ele. Eu lembro que quando ele me chamou que eu tinha saído da empresa, né, onde eu tava, no café, e eu tava em casa. Fiquei 1 mês parado, né? E aí fiquei meio sem vergonha. Aí eu lembro que ele chegou em mim e falou assim, Cauã, você não quer trabalhar com a gente lá na MPK?
eu lembro que o maior sentimento que veio no meu coração foi, caramba, vou trabalhar do lado do meu pai. Que massa, cara. Foi o principal, sabe? Realmente o principal que fez eu me convencer em estar lá foi, caramba, vou trabalhar do lado do meu pai. Vou aprender o que ele sabe. Porque meu pai era muito inteligente, sabe? Muita coisa que eu trazia pra ele. Falei, pai, nossa, mó dor de cabeça com o cliente. Ele falou assim, resolve assim, assim, assim. Ele era muito inteligente na questão de lidar com pessoas. Ele é muito bom nisso. E aí eu falei, caramba, eu preciso aprender isso que ele sabe, sabe? Porque é herança. Isso é herança. Eu preciso aprender o que ele sabe. E aí foi lá que eu aprendi, né? Só complementando sobre o Paulo, ele sabe muita coisa que vários CEO passa, só que da forma que ele aprendeu de vida. Então ele tem cada hora, a gente via ele vendendo na loja lá, aí eu por já ter escutado, já ter aprendido, eu sabia a técnica que ele estava usando. Então, eu ia aproveitar para te falar isso aí. Gabriel, quem que é o Paulo para você? Como Cara, assim? Porque o primeiro patrão a gente nunca esquece. O Paulo, ele não é só um patrão, é um patrão e ele é meu padrinho também. Ele é meu padrinho. Então, e foi muito bom iniciar com o Paulo, o Giovanni, porque eles sempre foram muito compreensivos. E eu comecei, foi meu primeiro emprego. E eu era mais lerdinho, lerdinho pra caramba. Era plantão, tadinho. Cara, lá na MPK eu me despertei pra vida, tá ligado? A reação dos clientes, aprender a lidar. Eu era panguão pra caramba. Aí eu aprendi eu me despertei pra vida lá. E o Paulo e o Giovanni teve bastante paciência sobre lidar com a minha pessoa. E o Paulo o Paulo e o Giovanni são uns baitos de um patrão. O jeito deles, muito divertido trabalhar com ele lá, porque o cara, ele tem um humor do caramba, velho. Cada situação que aparece, ele ainda mantém ali. O Giovanni também, os papos... O Giovanni, ele é como se fosse o Paulo fosse o policial bom, o Giovanni o policial mal. Por quê? Porque tem que ter o mais centrado e mais contraído pra manter. E, cara, muito bacana. Desde o começo, e me ensinaram da melhor forma possível. Nunca tipo assim, cliente chegava lá, situação muito zica, eu não me queimava, tá ligado? Os caras chegavam, não, faz o seguinte, deixa que eu vou ali, mas depois eu te explico como é que funciona. Bacana. Então, realmente... Foi uma evolução, o que me ajudou muito na minha evolução, né? Então, hoje eu vejo muitas vezes alguém começando, eu sei que aquela pessoa passa, e o que ela tem que passar para que ela possa evoluir, deixar, muitas vezes, se espertar, deixar a lerdeza. Para evoluir tem que ter, muitas vezes tem a dor, né? Tem. A dor, passar pela dor para evoluir. E isso o Giovanni ajudou, que o Gabriel falou, o Giovanni ajudou muita gente também, sabe? Realmente o Giovanni foi um exemplo também. Nessa questão de aprender, de lidar com o negócio, principalmente, né? O Giovanni era mais à frente da questão de lidar com o funcionário, com eu e com ele. Então ele fez isso com maestria mesmo, sabe? Ele realmente foi encaminhando a gente no caminho certo, dando, você precisa se consertar aqui, é assim, não é desse jeito, vamos melhorar, vamos... Então, tipo assim, realmente lidar com pessoas, o Giovanni deu muito certo, porque ele realmente conseguiu formar esses dois aqui, ó. Bacana. Se nós estamos aqui hoje, é por conta do Giovanni e do Paulo lá. Ô, Gabriel, a gente viu que pro Cauã, ele teve uma maior inspiração, o pai dele, que já empreendia e tal. E na sua família, tem tem histórico de empreendedores também? Ou você que tá rompendo essa barreira aí, saindo daquela linha do CLT e vindo pro empreendedorismo? Cara, é realmente isso. Eu tô rompendo essa barreira, o pessoal lá na minha família, muito trabalhador. Mas sempre foram CLT. Né, o trabalho para eles, meu pai ele é caminhoneiro, acorda 3 horas da manhã, ele bota suor no trabalho, ele faz com vontade. E eu quero ter isso também, sabe? Na minha empresa, na hora de entregar resultado para as empresas, me esforçar ao máximo para que aquilo vire realmente produtivo para as empresas também. E é novidade para minha família, né? Então eu tento mostrar que eu realmente estou fazendo com vontade para que eles possam, né, entender que porque é uma fase nova. É uma pessoa rompendo ali a barreira. E eles te incentivam. Incentiva pra caramba. E como a minha família do Cauã é bem próxima, né, eles se conversam bastante sobre os nossos propósitos, sobre a gente estar junto nessa. Porque sozinho é uma coisa, a gente tá junto. Então, um tá desanimado, anima o outro. E a família tem um papel muito importante pra isso. Minha mãe, as conversas... Qual que é o nome da sua mãe e qual que é o nome do seu pai? Minha mãe chama Vanessa e o meu pai Ronaldo. Ronaldo? Isso. Se você fosse descrever hoje, quem é a Vanessa e quem é Ronaldo pra você hoje? Cara, a Vanessa é a pessoa que eu tenho, das minhas conversas mais difíceis, assim, da minha vida que eu tive, foi com ela. Todo o meu desenvolvimento, né? Às vezes eu tinha um problema, às vezes eu ficava desanimado com alguma coisa, eu desabafava. E meu pai, ele foi um exemplo de homem, né? Porque meu pai é mais chucro mesmo, ele é bem mais estressado e tal, mas ele é trabalhador. E isso que eu quero herdar dele. Toda essa força de vontade que ele tem, ele não desanima. E é isso que eu quero. Minha mãe... Ó, tem uma oportunidade aí, ó. Olha pra aquela câmera ali e manda um beijão pra eles. Ali, ó. Um beijo, pai. Aqui, Beijo, ó, mãe. aqui, ó.
Um beijo, pai, um beijo, mãe. Amo muito vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por estarem me apoiando nesse sonho. Hoje é tudo também graças a vocês. Obrigado. E aí, Cauã? Manda um recadinho aí pro seu pai, pra sua mãe. Quem são eles pra você? Aí, ó. Mãe, pai, ó. Eu amo muito vocês, tá bom? Se eu tô aqui hoje gravando esse podcast, foi porque vocês me ensinaram a ser homem, tá bom? Deus abençoe. Aê! Aê, meu querido. E falando agora mais sobre empreendedorismo, quem de vocês é mais organizado? Como que é o perfil de vocês aí nessa sociedade que vocês têm aí? Cara, hoje em organização é mais a parte do Cauã. Ele faz mais a parte da organização, assim, porque a gente divide muito os trabalhos, né? Pô, nós pega muito na criatividade em tudo que a gente faz, tanto na roteirização, né, na gravação também, porque geralmente eu gravo, o Cauã fica com o olhar de fora, com um olhar mais criterioso para olhar tudo que está sendo acontecido ali, para ver o que pode melhorar, o que pode ser feito. E também na edição já é mais a minha parte ali, que é onde depois eu mostro pra ele, ele fala, ó, isso daí fica bacana a gente fazer também, pra poder deixar no melhor possível o trabalho. Mas a organização é já mais a parte do Cauã, né? Como ele trabalha com métricas, mexe com métricas, ele também mexe mais com a parte agendamento de reunião, é tudo mais a área dele. Uhum. Hoje em dia eu falei assim, não, se eu trabalho, tô terminando a faculdade de gestão financeira agora. Então foi tudo realmente trazendo esse Excel, sabe? Essa planilha, mostrando, planejando, deixando tudo pronto. Eu sempre gosto muito disso, né? Gosto muito de trabalhar com planilha, com métrica, onde a gente tá, onde a gente vai chegar. Eu gosto disso, gosto de planejamento. Então, o que acontece? Hoje na empresa, eu sou mais essa área. Eu sou mais planejamento, estou mais perto ali, estou mais no planejamento mesmo, né? E aí eu falei assim, quando a gente saiu da empresa, eu falei assim, Gabriel, a gente precisa planejar tudo, porque não pode fugir nada do nosso controle, porque fugiu do controle, estamos perdidos. Uhum. Então aí foi aí que a gente começou com a conta no banco, né? Falei assim, não, vamos repartir o dinheiro, que o principal dor do empreendedor hoje é o quê? Fazer dinheiro junto. Não dá certo, gente. Tentei e é horrível. Você ter conta junto é horrível. Pior coisa que você tem pra você que é empreendedor, pior coisa que você tem pra começar é fazer exatamente isso, ter uma conta junto com a sua da empresa. É a pior coisa que tem. Então, o que eu fiz? Fiz uma conta no banco, realmente repartimos esse dinheiro, né? Temos as contas separadas, e eu gosto de planilhar tudo que entra, tudo que sai. Ah, gastamos, comprou 3 parafusos. Eu falo, Gabriel, cadê a notinha? Ele fica até bravo comigo. Mano, mas foi 3 parafusos. Eu falei, mano, tem que ter a notinha. Tá certo. Então a gente planilha tudo coloca na planilha e tudo realmente fica planejado. E aí a conta no banco, tem a ligação com tudo, né? Com a planilha. A gente tem as métricas, tipo, onde a gente tá hoje, a gente quer chegar amanhã, sabe? Então a gente tem a métrica. A gente tem a métrica agora de quanto a gente tem que ganhar até julho. Temos a meta de ganhar até setembro e temos também a métrica do fim do ano. Então a gente precisa atingir essas metas. Vocês fazem mini metas. Isso, para ir aumentando, para alcançar as grandes. Isso, na verdade a nossa meta é uma. A nossa meta principal é aquela lá. Só que a gente tem o quê? Como se fosse checkpoints, né? Uhum. Como diz, né? Trazendo pro GTA, né? Como se fosse checkpoints. Onde a gente tem pontos onde a gente sabe, opa, estamos no caminho certo. Opa, tem que retornar. Estamos perdidos. Vamos se achar, né? Já aconteceu muitas vezes a gente parar e falar, opa, estamos realmente perdidos aqui. Vamos voltar aqui, calma. Então, e aproveitando esse gancho aí, o que vocês falariam? Tipo assim, qual foi o maior perrengue que vocês passaram até agora? Né? E o que vocês aprenderam com eles? Mas assim, para quem os jovens empreendedores que estão vendo vocês começar, para esses jovens que estão começando também saber assim, qual foi o maior perrengue que vocês já tiveram e o que vocês aprenderam, como vocês aprenderam com eles? Vamos dar uma pensadinha aqui, que essa daí é uma pergunta é boa. Um dos perrengues que a gente passou e a gente fala pra todo mundo não fazer é entregar algo que você às vezes não domina tanto da área, né? Então, tenta. A gente não fala pra você não tentar, tenta. Só que domine daquela área, né? E o domínio o mais rápido possível. Busque conhecimento, sabe? O principal. Hoje em dia, falar pra um jovem, né? O que você tem que fazer é buscar conhecimento. Porque a gente começou conhecendo na raça. A gente sempre foi assim, na raça. Só que teve um momento que a gente chegou e olhou pra empresa e falou, mano, tem coisa que a gente não sabe lidar. Loucura. Tem coisa que a gente fez loucura, sabe? De fechar uns contratos que a gente falou, mano, a gente não consegue entregar.
E aí fica noite sem dormir, cortisol alto e aquela loucura e pensando o que Chegando à nós noite vai na empresa, fazer. mexendo, falando, é à noite, é tarde da noite. Mexendo, então foi realmente isso, sabe? Nesse sentido. Então sempre pense nisso tudo, né? E vocês já pensaram em desistir? Ainda não, né? Ainda não. E nem vamos também, que é 2 aqui, porque a gente começou com o propósito de vencer. E a gente vai até conseguir o objetivo. Na verdade, eu falo pra você, Alan, a gente vai dar certo, entendeu? Esse é o principal. A gente vai, os dois vão dar certo. Não sei se vai ser nos meninos do marketing, mas a gente vai dar certo, entendeu? Como começou com a marca de camisa, não sei onde a gente vai terminar, mas a gente vai fazer o caminho ser trilhado, sabe? É exatamente isso, é foco. E vamos embora. Uma coisa que dá muito certo também pra gente, a gente tem muito apoio, sabe? Questão de família, Muito namorada. Então, apoio pra gente é muito importante. Porque não tem ninguém que fala assim, desiste disso. Para com isso. Não, todo mundo que olha pra gente fala, vamos, vai, vocês conseguem, vocês têm a capacidade. Então, eu acho que, de verdade, eu acho que a gente é privilegiado, sabe? Nessa questão. Uma das coisas que mais motiva a gente, né? A gente participa do SES, um grupo de empresários em Sarandi. Você aí, ó, que é de Sarandi, empresário, quiser que tá indo, ó, toda terça-feira, a cada 15 dias, né? Entre em contato com a gente que a gente vai explicar melhor. Mas é muito bacana de ver os empresários falando pra gente, ó, parabéns por vocês, a idade que vocês estão começando, vocês estão no rumo certo. E, cara, isso daí não tem coisa melhor do que ver alguém que já passou pelos problemas que você vai passar, falando que você está no caminho certo. Então, isso pra gente foi muito importante, né? Pessoas que valorizam o nosso serviço, falam pra gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Olha, eu amo o trabalho de vocês, eu acompanho há tanto tempo, desde que vocês começaram. E isso é incrível pra gente. Bacana. Realmente faz total diferença, sabe? Estar ali com pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar, sabe? A gente tem várias pessoas, vários exemplos, né? Que trazem muito bem isso, sabe? De realmente ser... eu tô viajando, tô compartilhando a minha vida, tô vivendo isso. Então, pra gente mesmo, a gente tem vários exemplos nesse estilo. E hoje, o que vocês acreditam que é a maior diferença no negócio de vocês hoje? A maior diferença... O que faz mais diferença hoje no negócio de vocês? Cara, a gente busca entregar o mais original possível. A gente busca entender quem é a pessoa, quem é o cliente, quem é o dono da empresa, para realmente deixar a cara da empresa como ele, conforme a ele, né? Então, porque hoje existem diversas empresas que trabalham com marketing. E cara, muitas vezes eles... Oi? Tá. Perdão. Tá. Voltando ali, né? E hoje as empresas, o que elas fazem? Elas montam ali um roteiro ali, leva para a empresa, para as pessoas gravarem, e daí chega lá o cara, ele decora o roteiro. Aí eles gravam o vídeo do cara falando durão lá em frente à câmera, engessado, já edita, posta, não teve nada natural, não teve a essência do vídeo, que é realmente você se conectar com a pessoa que está vendo o vídeo. Então, a gente busca fazer isso. Se a gente precisar ficar ali o máximo de tempo que tiver que precisar na empresa, a gente fica para entregar o melhor trabalho possível. Porque a gente quer realmente passar essa imagem que a pessoa, ela é uma pessoa. Não é um robô, não é algo programado. Então, esse é o nosso maior diferencial hoje. Com a inteligência artificial é muito difícil, sabe? Porque o que acontece? As pessoas estão carentes de humanização. Então, o que a gente quer hoje, o nosso diferencial de todas as pessoas que trabalham com marketing é isso, é a conexão com a pessoa. A gente quer primeiramente, a nossa empresa tem que se conectar com a pessoa, e depois que a nossa empresa se conectou com a pessoa, a gente consegue conectar a pessoa com o público dela. Porque eu preciso conhecer você, preciso conhecer o Alan para saber, para lidar com o trabalho dele. Eu preciso saber quem você é, o seu estilo, o seu jeito. E eu sou prova viva disso, porque hoje eles prestam um serviço para mim aqui e eu tive muita dificuldade no começo e eles me ajudaram muito e eu tenho que agradecer vocês também, que estão me ajudando a destravar, né, nessa parte também. E aproveitando isso aí, vamos imaginar que a gente já passou 5 anos, nós estamos 5 anos lá na frente. Como vocês se veem pessoalmente e profissionalmente e como que vocês querem que o negócio de vocês estejam daqui 5 anos? A gente pensa já numa agência completa, né? Com a gente escalar o máximo possível, ter funcionários para poder estar fazendo serviços também, porque hoje, quanto mais empresa, né, mais serviço. Então, com a demanda aumentando, a gente tem gente especializada nisso também, com treinamento nosso, para realmente passar essa essência que a gente tem.
Principal, né, que o Gabriel falou e que se encaixa muito bem, a gente quer escalar, né? Esse é o principal. A gente quer ter gente, né, na nossa empresa. Quer ter pessoas trabalhando ali, realmente crescer essa empresa com gente, né? Porque quem cresce a empresa mesmo é pessoas, né? Pessoas que pensam diferente de mim, pensam diferente dele. Então a gente quer isso, sabe? Quer construir essa empresa aos poucos. Estamos no começo ainda? Estamos no começo. Mas a gente vai crescendo essa empresa aos poucos, né? Então isso que a gente quer. Quando eu olho para a empresa daqui 5 anos, né? Se for olhar só por questão empresa daqui 5 anos, eu vejo isso, sabe? Escalado. Eu não vejo a gente aqui também. Eu vejo a gente realmente no Brasil inteiro, sabe? Sim. Nessa questão de ter essa facilidade maior. Com empresa em outro local ou tipo assim, estando aqui na nossa cidade, né, que é Sarandi, para quem tá vendo aqui no Paraná, ao lado da cidade de Maringá, vocês pretendem sempre estarem aqui e abrindo esses braços ou vocês pretendem às vezes até migrar para um outro local, assim, uma outra cidade? Isso depende muito da oportunidade. A oportunidade vai fazer muita diferença, né? Mas se for a gente, daqui 5 anos, a gente quer estar realmente um pouco mais acima, né? Do patamar que a gente... Bem mais acima do patamar que a gente está hoje. Então, seria, às vezes, manter a sede aqui em Sarandi, ter um escritório aqui em Sarandi, que é o nosso local, que é as pessoas que a gente está aqui, né? Sarandi por perto aqui, Maringá, Marialva, os clientes que a gente tem aqui. E muitas vezes ter essa facilidade, o que a gente quer hoje, se soltar mais da empresa. Daqui 5 anos eu quero estar solto da empresa. Onde, Cauã, Gabriel, preciso de vocês aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, preciso de vocês aqui. Não, beleza, vamos pegar o avião, vamos para lá, para cobrir evento, para fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, nossa visão é essa, a gente quer crescer nesse nível, né? De a empresa tá rodando aqui, as empresas que a gente atende, estamos trabalhando para elas, tem gente aqui cuidando do nosso serviço aqui em Sarandi, em Maringá, e a gente tá fora, fazendo os eventos de fora, com equipe também. E hoje, a gente fala isso, mas não é só pra gente, não. A gente quer que as empresas que estão com a gente, daqui 5 anos, também estejam lá em cima. Isso. Então, desde o começo, essas empresas que confiaram na gente, a gente quer... travei aqui, continuando. Então, a gente quer realmente, como o Gabriel falou, a gente quer realmente fazer essas empresas crescerem, sabe? Toda empresa que a gente entra, que nem o Gabriel fala, é muito difícil, né? Que a gente teve um tempo atrás que a gente precisou largar, uma empresa precisou desativar da gente, né? Por conta de financeiro e tal, foi realmente muito, muito complicado. E a gente fica, quando a gente entra numa empresa, quando a gente pra trabalhar, pra gravar os vídeos, a gente realmente sente o sentimento, sabe? É o coração, a gente coloca a nossa alma, né? Se entrega, sabe? E quanto tempo que vocês já estão assim mesmo, desde a época que vocês eram CLT, quanto tempo já vem essa história de vocês assim, empreendendo? Mesmo trabalhando com o empreendedorismo ali? Pra empreender assim, desde criancinha. Não, eu falo assim, com os meninos do marketing. Com os meninos que do a gente já vai marketing. falar um pouco mais sobre. Entendi. Vocês começaram a pegar o primeiro serviço de vocês ali, começou a fazer... O primeiro dinheiro que entrou ali? Junto com a MPK, você fala? Não, o primeiro cliente de vocês com os dos meninos do marketing. Isso. Os meninos do marketing, o primeiro cliente mesmo, porque a gente sempre começou, vamos montar uma empresa de marketing e tal, mais ou menos há 1 ano atrás, né? A gente começou esse pensamento, vamos montar uma empresa, aí começou com as camisas, aí a gente falou, na verdade tem que fazer marketing para as camisas. Mas nós já tá aprendendo, né? Vamos fazer os marketing para as camisas mais pra frente. E aí a gente falou assim, tá... Aí a gente abandonou a camisa, vamos realmente trabalhar com os meninos do marketing, né? Aí até o nome veio depois, né? Mas vamos trabalhar com os meninos do marketing. E aí a gente recebeu uma proposta de um vereador da cidade de Sarandi, o Edinaldo. A gente recebeu a proposta dele e falou assim, eu preciso de uma equipe de marketing pra mim. E aí, a primeira é sempre mais difícil, né? Você não sabe quanto que você cobra, você não sabe quanto você faz. O primeiro cliente a gente nunca esquece. Nunca esquece. A gente tava nervoso pra caramba. A gente chamou, a gente foi lá conversar com ele num evento da igreja, né? A gente tava lá. Ele falou assim, não, vamos fazer uma reunião em casa, né? Chamei ele lá pra casa, fazer uma reunião. Não tinha escritório, não tinha nada. Chegou em casa, assim, minha mãe, assim, no sofá. Não, eu tô entrando aqui e tal. Entramos lá com ele, ficamos lá 1 hora conversando com ele, sabe? E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? A gente tem que honrar essas pessoas que acreditam na gente no começo, né? Porque quando a gente está começando o nosso negócio, aquelas primeiras pessoas que acreditam na gente ali, elas são as pessoas assim que nós temos sempre que estar ali, porque você imagine, a gente está começando um negócio, a pessoa pegar, olhar pra gente, dar a oportunidade, que é uma barreira que todo mundo enfrenta no começo, né? Ninguém quer... O que você já fez, né? Então, tipo assim, quando a gente tem essa pessoa que acredita na gente, cara, eu acho que essa pessoa, ela merece ter um presentinho todo final de ano ali, né? Porque ela foi
Né? E aí foi o primeiro serviço, foi com eles. Foi daí, o primeiro com serviço. O primeiro serviço que a gente fez, que a gente realmente cobrou ali, foi o do Edinaldo. E aí a gente começou trabalhando com ele foi a E como primeira. que vocês fizeram para chegar no valor, assim, para... Vocês fizeram uma pesquisa antes? Como vocês essa aí fizeram? foi interessante. Essa foi legal. A gente tinha muito amigo profissional na área. Uhum. E daí o que a gente fez? A gente foi conversar, ó, quanto que a gente cobra, ó, quanto que a gente cobra. Falaram preço. A gente se baseou no preço deles. Amigos que já faziam isso. Há anos, profissionais. Aham. E eles tiveram uma resistência de passar isso para vocês? Não, ou eles não, foram mas de boa? cara- Esse foi Nossa, muito legal. conta aí. O que acontece? Era aniversário da minha avó. E aí eu mandei mensagem para um amigo meu, chamado Vitor. Vitor, você tá assistindo aí, meu querido? Você fez total diferença no nosso preço e também na nossa que a gente tá hoje aqui. A gente tava no aniversário da minha avó e tal, mandei mensagem pra ele, sabe? Despretensioso, porque ele já trabalhava na área, a gente tava querendo saber preço. Falei, Vitor, então, estamos com essa situação, desse jeito, nesse estilo e tal, vamos fazer o trabalho pra um vereador e a gente não sabe quanto cobrar. Ajuda a gente, né? E aí, tipo assim, a gente conhecia de vista, sabe? De oi, tchau, e ele falava, cara... E ele sempre elogiava nessa questão. Tudo certinho? Os meninos do marketing, ele sempre... Cortou alguma coisinha? Sempre tava elogiando. Ah, de boa. Ele sempre tava elogiando a gente nesse sentido, né? E aí eu falei assim, vou mandar mensagem pra ele, né? Sempre elogiou, trabalha com ele, sabe quanto cobrar, vou mandar mensagem O pra cara ele. era referência, né, Era pô? referência. Porque, assim, às vezes, no começo, a gente enfrenta muita dificuldade em querer saber precificar o nosso serviço. E aí, às vezes, quando a gente vai atrás dessas referências, tem essas resistências. A pessoa fica meio assim, não quer passar o valor, E uma né? coisa, quanto maior é o cara, quanto mais, sabe, mais grande ele é, mais humilde ele vai ser. Pior que Nossa, é verdade. cara, é Isso. verdade, né? E quando o cara lá em cima, e ele, pô, gente boa pra caramba, todos os caras, assim, grandes que a gente conhece é humilde. É humilde. E é isso que a gente quer ser também. Conforme a gente vai crescendo, manter a humildade, né? Pra quem tá começando e tudo mais. Mas continua, Cauã, como é que foi? Nossa, que essa essa daí história é foi legal. massa, sobre e o aí cara. eu saindo pro aniversário da minha avó, eu tava assim, saindo com meus pais, montei no carro uma ligação. O Vitor me ligando. Oxi, Vitor me ligando, chamada de vídeo. Eu falei, o quê? Você já tinha feito um contato com ele antes, Eu ou tinha não? só mandado mensagem. Ah, só entendi, mandado mensagem. Ele me ligou. Entendi. E aí ele me ligou chamada de vídeo. Eu olhei assim, chamada de vídeo do Vitor. Aí eu atendi assim, mó escuro. Tava saindo de casa assim, meus pais. Vamos, tá atrasado. E aí ele ligou chamada de vídeo. Aí eu falei assim, olhei pro meu pai, olhei pra minha De mãe. vídeo ainda. De vídeo. Ele falou assim, rapaz, tá podendo conversar? Mano, com você, eu dou um jeito. Eu falei, minha avó. Aí eu falei assim, só um minutinho. Eu falei, mãe, pode ir, pai, vai, que eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui em casa. Entrei pra dentro do quarto, falei, mano, pode falar, velho. Eu tô precisando. Aí ele ficou meia hora conversando comigo, sabe? Passando dicas e tal. Passando dica, como eu trabalhar, como Que eu cobrar, massa, cara. como eu fazer do jeito certo. Ele já tinha alguns vereadores ali também. Como realmente fazer do jeito que precisava ser feito, né? Então me ajudou muito nesse momento, sabe? A gente tava perdido. E ele ajudou muito nesse quesito. E outro cara também que ajudou muita gente foi o Rian. Rian, obrigado aí, ele ajuda até hoje a gente, né? Um cara total diferença, presença e humilde. Só tem a crescer, tá muito alto e mantém a humildade. Ensinou a gente bastante também do que a gente sabe hoje, das técnicas, né? Do jeito de atuar, do jeito de trazer, do jeito de conversar com o cliente, gatilho mental. Ele ajudou muito nisso, sabe? Ele foi realmente um mentor pra nós, né? É. Ele foi realmente esse mentor. E na época de precificar também, a gente mandou, o Cauã mandou uma mensagem pro Vitor, eu pro Rian, e o Rian respondendo, eu mandava uma mensagem e falava assim, nem vou mandar muito grande, né, pra não encher o saco, né, e tal. Ele mandava os áudios de 2 minutos, eu, caramba, o cara é Como foda. tipo assim, o cara parou 2 minutos do tempo dele, e a gente sabe que o tempo dele é caro. Ele parou 2 minutos do tempo dele pra ajudar a gente a precificar uma coisa que a gente tava com dificuldade, sabe? Então, quando a gente vê essa situação e fala, nossa, sabe? Olha os caras humildes, sabe? Que Sempre estão tem em uma cima. pecinha importante, né, Sempre cara? tem uma pecinha Faz importante. a diferença pra gente. E esses dois, nessa hora de precificar, foi tomada de decisão mesmo. Foi realmente o nosso start, né? Pra isso tudo. E nisso, a gente lá, eles passaram os preços, a gente se baseou, e daí chegou na reunião de precificar, né, de passar o preço. E a gente passou o preço e realmente tava fora do orçamento. Tava fora do orçamento dele, não do nosso serviço que a gente ia entregar. Uhum. Mas Porque às vezes o público dele também era diferente. é né? diferente. E o orçamento deles, né, que eles passaram pra gente, era de outra região e tudo mais. Era um pouco mais... a gente foi se precificando também, né? Falando assim, ó, porque a gente queria entregar algo muito, muito maior, né? Exatamente. E aí, muito acima até o que a gente tava esperando, sabe? O rapaz falou assim, até o pessoal falou assim, vocês têm certeza que vão entregar tudo isso?
que é muita coisa que vocês querem fazer. O preço que vocês estão fazendo é muito barato, porque vocês estão entregando muito. Tenta entregar menos. Aí falou, não, a gente quer aprender, a gente quer desenvolver, vamos pegar tudo. E aí chegou pro preço pra ele falou, realmente, esse serviço que vocês fazem, eu sei que é muito bom, só que não alcança. Não dá certo. Tava alto? Não faz parte da minha realidade agora. Você era por vereador. Isso. Ah, E nem tá. é só o preço também. Também o serviço em si, sabe? Tava muito acima. Tava um serviço... Isso aí pra vocês foi uma água gelada. Nossa senhora. Nossa. Então falou assim, caramba, mano. Acabou a empresa. Acabou a empresa, mano. Primeiro pitch que nós fez já deu ruim. Já, vamos deixar quieto. E isso tudo mandando áudio pro Rian. Ô, Rian, tá acontecendo isso. E ele ajudando. Mas e aí, quando ele falou isso pra vocês, aí vocês falaram de tá bom, beleza, foi embora? Isso, aí a gente foi embora, aí ele falou que vai conversar com a mulher dele, certinho, né? A gente foi embora e tal, acabamos aquela situação ali. Meio desanimado. Meio desanimado e tal. E aí uma coisa que o Rian falou pra gente, né? Nesse momento foi total importante. Falou assim, às vezes compensa mais servir trazendo pra realidade, né? Às vezes compensa mais você servir a pessoa hoje pra conseguir um portfólio melhor amanhã. Sim. E quando é o que todo mundo que tá começando precisa, portfólio. Né? E quando a gente olhou, falou, realmente, a gente tem uma... Tava errado, a linha tava errada, a gente não colocou isso no preço. Não colocou na ponta da caneta que seria um dos primeiros serviços e tudo mais. Nesse sentido. E aí, quando a gente olhou para tudo isso, falou, realmente, a gente precisa pensar de novo, né? Repensar o preço. E repensar também o nosso serviço, que a gente tava fazendo coisa de absurda. Lembrando que a gente trabalhava na MPK e ia fazer isso. A gente queria fazer para esse serviço que a gente ia trabalhar de segunda a segunda, diretão, e todos os eventos, e aquela loucura. E isso vocês trabalhando na MPK. Isso, trabalhando na MPK. E então vocês faziam tudo isso aí depois da MPK. Exatamente. Então, você trabalhava assim, em meio período lá, né? Isso, porque eu ainda tinha escola. Da escola eu ia pra MPK. Então, realmente, nesse sentido aí, a gente falou assim, não, precisamos repensar. E aí veio o primeiro aprendizado. Primeiramente, você pense no portfólio, né? O que aquela pessoa consegue te ajudar também, né? Nesse sentido, na questão de portfólio mesmo, né? Então, a gente falou, o primeiro serviço. Vai ser sempre difícil. Você que tá assistindo aí, ó, vai ser sempre difícil, vai ser muito complicado você fazer o seu primeiro preço, cobrar o primeiro valor da sua empresa ou que você for atender. É muito complicado. Boa sorte. Boa precisar. E aí depois, tá? Ele saiu de lá, falou que ia falar com a esposa dele, né? Vocês tiveram aquele banho de água gelada. A gente entendeu. Vocês entenderam? E como que foi depois? A gente entendeu e aí falou assim, vamos conversar com ele novamente, né? A gente sabe que a gente errou, a gente tá fora do parâmetro ali, vamos conversar com ele. A gente foi lá, conversou com ele. O Giovanni também ajudou bastante nesse sentido, né? Falou assim, vamos sempre trabalhar nesse sentido. Aí conversamos com ele, conversamos com o Giovanni e aí fechamos. Ele falou assim, não, pode, vamos bater o martelo e vamos fechar isso aí. Mas daí esse primeiro serviço foi remunerado ou foi só pra questão de portfólio mesmo? Aí a gente foi mais questão de portfólio, né? A gente conseguiu o portfólio, conseguiu ali se relacionar e também abriu muitas portas, né? Porque pessoas conheceram a gente, esse é o principal. A visibilidade. A visibilidade foi muito boa nesse sentido, sabe? Então a gente conseguiu e deu tudo certo no final. Fizemos o trabalho e gravamos bastante e ele saiu também bem contente com o nosso serviço, então a gente deu certo. Já que a gente tá falando do serviço de vocês, conta um pouquinho o que é os meninos do marketing, que serviço que vocês fazem, quem que é o público que vocês miram hoje? Hoje a gente busca empresários de Sarandi que eles estão cientes que eles precisam crescer no Instagram, nas redes sociais, para atingir o público deles. E isso, o serviço que a gente entrega é ajudar ele a entender quem é o público dele, né? Quem é a pessoa que ele quer passar para o público dele, a imagem que ele quer transparecer. E nisso a gente vai montar roteiros estratégicos para que isso aconteça. Roteiros, a gravação estratégica no ambiente dele, na empresa dele, né? A edição também voltada para o sentimento que ele quer passar, que é muito importante hoje. E tudo isso é um trabalho de acompanhamento, porque a gente visita a empresa dele, conhece um pouco sobre a história dele, sobre o que ele quer passar nesses vídeos, na imagem dele. E tudo isso é o nosso serviço. Né? É o serviço completo. O bacana, gente, que eles fazem pequenos trechos com você que você fica muito à vontade
e falar aqueles pequenos trechos que depois que junta tudo ali, parece que você falou diretão e você é um profissional. Então, eu acho isso muito bacana no serviço de vocês. A gente precisou realmente diferenciar, falando assim, o que a gente consegue facilitar para o nosso cliente, né? Pensar no nosso cliente, qual a situação que ele está passando ali. Eu fiz teatro por muito tempo, fiz 4 anos de teatro. Então, você tem uma desenvoltura assim, né, cara? Melhor pra fala, né? É. E aí, o que acontece? No teatro eu aprendi muito isso. Eu era vergonhoso demais, demais mesmo. Não conseguia falar, não conseguia desenvolver, era muito vergonhoso. Só que daí o que acontece? Com o teatro, eu consegui desenvolver tudo isso. E aí, 4 anos de teatro, a gente aprende a roteirizar, a ângulos certos, onde você precisa se posicionar, o jeito que você precisa colocar rosto, cara, figura, tá perguntando, sentimento de pergunta, tá respondendo, tudo isso a gente aprende no teatro, eu aprendi no teatro. E eu passo isso nos vídeos que a gente faz. Mas essa desenvoltura que você tem, você puxou mais do seu pai ou lá da sua mãe? Olha, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. E hoje em dia, eu vejo que eu puxei bastante. Minha mãe fala, você é do jeito do seu pai. Minha mãe diz. Porque essa desenvoltura, a questão de falar e conversar, é meu pai puro. Meu pai é conversador. Seu pai é mais parecido nato. com você, assim. Desse estilo, assim, de conversar, desenvolver, é mais parecido comigo. Às vezes eu sou mais quietão na minha, em ambientes que eu não tenho tanta interação. E nesses ambientes assim, aí eu sou mais estilo minha mãe, mais quieto, mais retraído. E o Paulo, o legal dele é que ele consegue realmente lidar com todo tipo de pessoa. A conversa, a forma de falar, e ele, como ele tem toda essa experiência, essa carga de vida, ele consegue, a conversa dele acompanha conforme a pessoa é. Então é bem bacana isso do Paulo. Isso. E você, Gabriel? Você puxou mais quem, assim? Seu pai, sua mãe? Minha mãe, ela é bem conversadeira, ela gosta de conversar, né? Mas ela também, ela vai nos lugares, ela fica quieta. Ela tem que pegar intimidade. Eu também, eu tenho que pegar uma certa intimidade. O que me fez sair dessa bolha foi realmente a MPK. O atendimento ao público, a ter que conversar com pessoas que eu não conheço, né, que muitas vezes não faz parte da minha realidade de vida, tá vivendo outra situação. Então, foi isso que fez eu realmente saber conversar com outras pessoas. Só um detalhe, para quem tá assistindo aqui, o que é a MPK? Às vezes o pessoal escuta assim e não sabe o que é. Não sabe o que é. MPK hoje é uma loja de imóveis aqui na cidade de Sarandi. Na verdade, é a maior loja de imóveis novos e seminovos aqui da cidade de Sarandi hoje, com 7 mil pessoas no Instagram. Hoje temos de seguidores, conseguimos atingir essa meta. Começamos com 400 e agora estamos com 7 mil. Então, na verdade, criei o perfil do zero da MPK. A gente foi desenvolvendo então, esse é o maior caso de sucesso de vocês, então. É a maior casa de sucesso da gente hoje, é a MPK. Com 7 mil seguidores, com vídeos acima de 200 mil visualizações. Clientes que realmente confiam no trabalho só por conta dos vídeos. Gente que compra sem muitas vezes ver o produto, porque aí eles têm uma confiança. Né? Eles têm todo esse nome já formado. Então, é isso que é muito importante, que a gente busca trazer para todas as empresas, né? A confiança do seu cliente, ele realmente confiar no seu trabalho, ele vê quem você realmente é, ele vê seu caráter, e isso eles transparecem muito bem através dos vídeos. Então, a gente conseguiu tudo isso para a MPK hoje se tornar quem ela é. Bacana. E os meninos do marketing hoje, então, qual é o leque de serviço que vocês têm hoje, que vocês prestam para os empresários? Hoje em dia a gente trabalha com a criação de vídeos. O nosso principal, nosso carro-chefe hoje é a criação de vídeos. Para o Instagram, TikTok, depende de onde você quer colocar. Mas nossa principal plataforma hoje é o Instagram. Onde você consegue entregar, criar autenticidade, criar realmente uma identidade ali dentro. Né? Então a gente realmente trabalha, o nosso foco principal hoje é nesse sentido. A gente faz criação de vídeos e também trabalha na questão do Instagram mesmo, da plataforma, né? E quem quer contratar vocês, saber mais, o que elas fazem? Por onde que elas vão? Pra você aí, que quer contratar os meninos do marketing, é fácil. É só mandar um direct pra gente lá no Instagram. @osmenino.marketing. Coloca aí, Johan, o QR Code. Não sei se vai dar pra ver bem certinho, mas depois a gente coloca na descrição. Aí, ó. Aí, ó. Se vocês dão um zoom com o celular de vocês aí, se não der também, a gente vai botar pra vocês na descrição aqui embaixo depois o link dos meninos aí. Qualquer coisa tá aqui em cima também, os @osmeninos.marketing. Então, realmente é bem fácil de você encontrar. Tem as nossas duas caras lá. As caronas ali. Então, dá certo de ser colocado. Aproveita, segue os meninos lá, né? Segue os meninos lá pra vocês poderem conhecer melhor o trabalho deles, né? E a evolução que vai ter, porque vai evoluir. E vocês vão acompanhando. Daqui um tempo a gente vai voltar aqui ter essa mesma conversa e a gente vai estar em patamares diferentes, não é mesmo? Amém. E hoje, assim, qual que é a maior dica que vocês dão
para os jovens como vocês que estão começando a empreender, que querem empreender, que ainda não estão empreendendo, mas que querem empreender? Começa. Sabe por quê? Porque agora você mora na casa dos seus pais, você não tem gastos, você ainda não tem uma família para manter. Então a melhor dica que eu dou para você é começar. Se você não começar, ninguém vai fazer por você. Você pode ter o seu sonho ali bonitinho, mas se você ficar esperando para começar ele, mais para frente você vai ter uma família, você vai ter gasto e daí vai ter mais risco. Aproveita enquanto você tem pouco risco agora. E o principal, comece antes de estar pronto. Isso é o principal, sabe? E começa, cara, começa. Ah, eu tô ruim, não sei, não sou profissional, não sei disso. A gente é muito isso no começo, mas começa, só vai, sabe? Não faz muita loucura, gente. mas vai com sede nos olhos, sabe? E o que vocês falam para os jovens que querem empreender, mas às vezes tem uma rede de relacionamento de amigos ali, que às vezes não tem o mesmo pensamento, não tem o mesmo desejo. Vocês tiveram esse problema, apesar de vocês serem amigos desde pequeno? Por exemplo, eu tive, quando eu comecei a querer empreender, amigos meus que eram irmão, e eu via que eu estava querendo estudar e ele estava querendo balada. Então, assim, qual é o conselho que você dá para essas pessoas que querem empreender? Vocês aconselham elas se distanciar dessas pessoas? Como que elas fazem para se conectar com novas? O que vocês têm de dicas? O principal conselho que eu dou pra você que tá nesse ambiente que realmente tá dificultoso, muda de ambiente. Porque ou você muda de ambiente, ou o ambiente vai mudar você. Top. Esse é o Essa principal. Aí é top. Essa aí já deu um corte já. Mas principal mesmo, ou você tem que mudar realmente do ambiente, porque você não vai conseguir mudar ele, seus amigos, seus pensamentos, balada, festa, esse tipo de coisa, não vai conseguir mudar. Então você tem que mudar de lá, sai de lá, vai para outro ambiente, vai correr, vai fazer uma modalidade, alguma coisa que você se conecte com pessoas diferentes que buscam a mesma coisa que você. Se é negócios, cara, vai para onde tá os negócios. Tem o SES também, ó, às 6 horas da manhã, aqui da cidade de Sarandi, todas as terças-feiras. Então, realmente é bem complicado nesse sentido. E hoje a internet é algo muito ampla. Então, se você quiser buscar, né, pesquisar, fazer pesquisa sobre grupos de empreendedores jovens, você consegue achar um monte. Então, você consegue achar pessoas para você se conectar. E você, mesmo jovem, você consegue entrar em grupos de empreendedores de pessoas de lá 30, 40 anos. Ninguém vai recusar você. Você só tem que começar, ter a sua iniciativa. Ó, a gente já tá chegando quase ao fim aqui do nosso podcast. Então, assim, faz aí o jabá de vocês aí, para quem quer se destravar nessa questão aí do marketing, para os empresários, né? É só para Passarandia aqui também, ou vocês estão pensando em abranger Maringá, toda a nossa região aqui? Maringá a gente já trabalha. E é muito importante que você se posicione, né? Que você mostre que a sua empresa é de confiança, que vocês têm um caráter, uma imagem, né, a ser transmitida. E você tem que se posicionar, porque se você não se posicionar, o seu concorrente vai se posicionar, né? Vocês podem ver que hoje uma das principais formas de venda ali é o online, né? E é muito importante. E o presencial vai morrer. Esse é o nosso principal. O atendimento presencial tende a morrer. Então você ainda que não tá no online, não tem Instagram, não tá ali ligado à sua empresa, desculpa, meu amigo, mas ó, você vai acabar pulando. Então corre, realmente corre, porque o presencial tende a morrer. E nesse sentido mesmo, a gente tá aqui para te ajudar. Para ajudar você, a sua empresa tá precisando de marketing digital, precisando de vídeos pro seu Instagram, precisando desenvolver nisso tudo, com essa trava, a gente tá aqui para te ajudar, os meninos do marketing. Porque quem não é visto não é lembrado. Esse é o ponto. É isso aí, galera. Então, pessoal, a gente pôde conhecer vocês mais, né? O serviço de vocês, o negócio de vocês. E para dar uma saideira aí, a gente vai fazer um ping-pong aí. Olha só. Ó, Como que vai funcionar esse ping-pong? vai funcionar assim, ó. Eu vou falar para vocês alguma coisa, por exemplo, uma mania estranha. Você fala. Uma palavra só. É, sim. uma palavra só, Entendi. resumida. Aí eu vou falar assim, um aplicativo que vocês não vivem sem. Ah, Tá. perfeito. Esse vai ser legal. Tá? Então vai lá, eu vou fazer a pergunta, o Gabriel fala primeiro, depois o Cauã. Pode Beleza, ser assim? beleza. Vamos falar a mesma palavra também? Não tem problema? Ou... Pode ser, o que Tá. vocês... Perfeito. Beleza. Assim, ó, uma mania estranha... É andar enquanto pensa. Andar enquanto pensa. Eu não consigo pensar parado, eu fico andando. Ah. Geralmente eu fico andando. Falar sozinho. Às vezes eu falo sozinho e começo a conversar comigo mesmo. Um aplicativo que não vive sem... Hoje é o Instagram, né? Instagram, não tem como ser outro. Um crush empreendedor... E não tem. Ou um empreendedor, assim, que vocês admiram, assim? O meu, Bruno Perini. Cara, gosto muito do você, Bruno. Se tenta vir nesse podcast Parando pra aqui, meu pensar querido. assim, Bruno Pedro Perini. Sobral também. Pedro Sobral também é muito bom, Você é o gosto do cara. estilo dele. Uma coisa que dá vergonha alheia no mundo dos negócios.
No mundo dos negócios, eu sou muito jovem, né, gente? Chega nessa carinha jovem lá, o pessoal olha pra você assim, né? Tem uns que dá parabéns, tem uns que fica meio assim, né? Não está preparado para aquele ambiente. Às vezes você chega num ambiente e fala, Não conhece ninguém. Não conheço ninguém, tô com a roupa errada, vixe, o que eu tô fazendo aqui? Dá aquela vergonha. E se o negócio de vocês fosse um filme, qual seria o nome? Eita! Ah, essa pergunta é boa. Se fosse um filme, rapaz... Nossa, Seria um filme de aventura, um filme de... Eu acho que de seria um filme de ação. Ação misturada com aventura ali, hein? Onde a gente mostra a nossa jornada, as coisas que a gente vai quebra, viver. né? Às vezes a gente tá vendo um humor lá. Tudo que a gente vive, eu penso, pô, dava um filme nessa cena, dava uma cena muito cinematográfica. Sim. Eu acho que o principal hoje a gente seria uma série. A gente seria uma série cada com vários episódio, capítulos, quebra a cada expectativa. episódio, personagem saindo, personagem entrando. Nossa vida, eu falo isso de mim mesmo. A nossa vida é uma série, onde tem várias temporadas. E se toda temporada tá ruim, amigo, troca ela. Já muda ela, já vai pra outro ambiente, outras pessoas e muda a temporada, né? E pra mim, eu vi minha vida assim. Eu penso que a minha vida é uma série. E vários episódios de personagens. Cara, pensando em falar em série, e se as empresas tivessem uma série, cara? Tivesse só viajando aqui. Aham. E se o conteúdo para as empresas fosse um formato de série? Para ter, tipo assim, não sei. Uma plataforma que voltada pra isso. A gente Não, tipo assim. Eu entendi. Você entendeu, né? A gente acompanha alguns trabalhos, a gente tenta trazer isso também para as empresas que a gente trabalha de forma profissional, mas tem já empresas que fazem o quê? Eles fazem como se fosse uma minissérie. Então, Um storytelling ali, é um storytelling dividido em séries. Exatamente. Então, às vezes, um acontecimento é totalmente voltado para venda indireta. Então, eles não mostram produto. Quer dizer, eles não falam para você comprar, né? Mostra de forma indireta. Então, o que acontece? As cenas vão acontecendo como se fosse uma série, várias coisas diferentes do contexto ali de venda, e o produto tá aparecendo ali de forma indireta. Então, já acontece, Nossa. é muito bacana. E uma série muito boa de exemplo é o Jacan, aquele que entra na cozinha, apavora todo mundo. Essa é uma série muito boa, que mostra o dia a dia do empresário. Aquela loucura, eu gosto muito de ver ele. É uma série que tem Netflix? Isso, é Pesadelo na Cozinha, eu acho, se eu não me engano. Ah, Tem é da Band, alguma coisa assim. Não sei certinho qual que é o local. Mas o Jacan lá, ele desenvolve tudo isso. E aí é um canal que tem lá, eu sigo lá e é muito Filme bom. favorito? Rapaz, Velozes e Furiosos pega ali, hein? Jumanji também eu gosto bastante. É. Caramba, filme favorito eu não tenho um específico, mas eu gosto dos filmes do Adam Sandler. Por isso que eu sou mais comédia. Vocês gostam assim. mais comédia, mais comédia. Um filme que realmente mudou minha mentalidade, mudou minha visão é Matrix, cara. Matrix. Red Pill ou Blue Pill. Isso mudou minha realidade, mudou minha vida, sabe? Massa. Tipo assim, eu preciso saber da verdade, qual que é a verdade sobre tudo, sabe? Isso é muito massa. Legal. Mesmo que doa, né? A verdade, Mesmo que doa, tem que eu sou Red Pill, Mas eu sou por Red Pill. o filme do momento assim é Oficina do Diabo. É. Esse daí Esse tem filme uma é top, mostra a realidade mesmo, sabe? Eu gosto de saber da verdade. É que lá mostra a verdade, então Oficina do Diabo, muito bom. Você que tá assistindo aí, ó, assista. É isso aí, pessoal. Vocês querem dar uma saideira aí, finalizar aí? Pessoal, Pra finalizar, é agradecer, né? Agradecer ao espaço, a você ter convidado a gente. Realmente a gente ficou muito feliz, Alan, de verdade mesmo. Aí quando a gente recebeu o seu convite, falou, caramba, olha só, a gente vai participar do podcast com ele. Então realmente é uma honra estar aqui com você, conversando com você. Rapaz, foi muito bom, foi uma conversa muito gostosa de desenvolvida. Foi bem legal. Foi bem top mesmo. Muito obrigado por ter chamado a gente, sabe? Sim. A gente ficou realmente muito feliz. Parabéns, Alan, pelo empreendedor que você é aí, ó. Já 2 empresas aí, um trabalho muito bem feito, uma estrutura muito bacana. Pra você aí, ó, que vai vir, as próximas pessoas do podcast, esse cara tá recebendo você da melhor forma possível, desde equipamento, desde a recepção. Parabéns aí, ó, Alan. Opa, Parabéns aí. de verdade. Eu que mesmo. agradeço vocês aí de se disponibilizarem para vir aqui, né? Pra gente poder ter esse bate-papo aí. Eu agradeço vocês muito também pelo serviço que vocês estão me ajudando aí, também nas redes sociais. Para quem não acompanha lá, acompanha também a Vice Lançamentos também, que vocês vão ver o vídeo que os meninos estão fazendo lá. O pessoal tá elogiando a qualidade, o jeito do vídeo, né? Então eu tenho a agradecer vocês também aí e espero que a gente possa ter em breve um novo bate-papo com novas atualizações aí, porque o pessoal sempre tá se inteirando, né? Do que está acontecendo, das novidades, desses desafios que vocês vão enfrentar ainda e como que vocês vão superar eles. Isso é legal compartilhar aqui com a galera que tá, os jovens que estão empreendendo, para eles aprender também, né? Como, Bacana demais. porque às vezes é muito difícil para uma pessoa que está empreendendo, pelo menos para os jovens de hoje em dia, eles ter alguém que eles se conectam também, né? Se inspiram, né? Se inspiram, porque o trabalho que vocês fazem é com empresários, beleza? Mas e os meninos que estão começando também, as meninas que estão começando, que querem também
se conectar com vocês ali e ver como que é esse desafio de empreender. Porque vocês estão ali como fazendo um negócio, mas esse outro lado que é vocês enfrentando esses desafios. Então, eu espero que um próximo bate-papo vocês venham aqui passar para nós aqui esses novos desafios, o que aconteceu e como vocês podem estar ajudando esses novos empreendedores. Perfeito. Aí. E você Na verdade, no próximo bate-papo, a gente tá contando os novos episódios e temporada que vai acontecer daqui pra frente. E você que é um novo empreendedor aí e tá passando por dificuldade, manda mensagem pra gente, a gente vai responder no direct lá, alguma dúvida que você tiver. Às vezes a gente já passou e a gente consegue estar te ajudando. Você que é jovem também e precisa realmente dessa conversa, marca uma reunião com a gente, vamos conversar, Vai vamos ser um sentar prazer. realmente, vai ser um prazer Bacana. conversar com vocês. Que, além de empreender, a gente pode ajudar ou incentivar outras pessoas que estão querendo empreender também. Exato. Como incentivaram a gente. Como incentivar. Teve pessoas que fizeram diferença na nossa vida, a gente pode fazer diferença na vida desses jovens, né? Isso é o principal que a gente quer. Uhum. Bacana, gente. Então é isso aí. Segue os meninos do marketing lá. E aí, até o próximo episódio. É isso aí, pessoal. E uma coisa também, Alan, eu quero ver a sua história também num podcast, né? Estamos aqui aguardando. Eu tô aguardando a história desse rapaz aqui, ó, nesse podcast. É isso aí, quem sabe vocês estão aqui entrevistando eu. Vamos aí, vamos marcar. Beleza, pessoal? Até mais, eu agradeço vocês terem acompanhado a gente até aqui. E segue a gente lá pra gente ver os próximos especialistas, os próximos empresários que vão estar vindo aqui no nosso canal. Beleza? Não esquece de se inscrever, curtir o canal aqui e comentar o que você achou. Qual que é o maior desafio que você enfrentou aí quando você foi empreender? Comenta aqui pra nós aqui, pra gente poder... Qual câmera? Geral, aqui, ó. Então comenta aqui, deixa aqui nos comentários aqui os desafios que você... Se você já empreende, você tem vontade de empreender. E se você já empreende, qual os desafios que você já enfrentou pra gente poder aprender junto aí. Beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau. Fechou? Aê!